Primeiramente, queria agradecer ao GIFC pela oportunidade, agradecer aos patrocinadores pelo apoio aqui no evento. Basicamente, nós vamos falar um pouquinho dos aspectos operacionais da vinhaça, né? Como a Rafaela já mencionou, a importância da vinhaça como fertilizante. Vai tratar um pouquinho mais da questão específica da operação, tanto na vinhaça via carretel enrolador, quanto na vinhaça via tanque aplicador com jato direcionado na linha. Só para fazer uma pequena introdução, né? A gente tem todo o complexo agrícola aqui na produção da cana-de-açúcar, onde o objetivo da fertirrigação com vinhaça é restituir ao solo nesse subproduto que saiu aqui da indústria, né? Foi feito, fabricou o açúcar, o etanol, a energia elétrica da cogeração, e nós temos a vinhaça também. Esse subproduto retorna ao solo e a gente tem um ciclo fechado aí, onde a gente tem o benefício da economia de fertilizante, no caso o potássio, né? Bem como um ganho também em relação à redução do déficit hídrico, mais precisamente na questão de salvamento, né, pessoal, buscando o reestabelecimento da cultura pós-colheita. Então, basicamente, a operação da fertirrigação com vinhaça é a gente, da indústria, retornar ao campo esse potássio que veio junto com, que veio na vinhaça aqui pós a produção industrial do processamento da cana. Nós temos dois métodos específicos, né, que a gente vai tratar aqui. Quando a gente fala específico, pessoal, nós estamos falando assim, sistemas que são adquiridos específicos para a aplicação de vinhaça. Como o Sérgio mencionou, se eu tenho um equipamento, um sistema de gotejamento, é possível fazer a fertirrigação. Se a gente tem um pivô, se eu tenho um sistema alas móveis, é possível fazer a fertirrigação com vinhaça. Mas sistemas específicos adquiridos para a gente fazer a aplicação da vinhaça, basicamente nós temos dois sistemas hoje, que é o carretel enrolador e o tanque aplicador com jato direcionado na linha. Ou seja, são equipamentos de alta portabilidade, ou seja, a gente aplica pequenos volumes e de uma movimentação fácil de uma área para outra, é o que viabiliza esses dois sistemas aqui para a gente fazer a aplicação da vinhaça. Só falando um pouquinho daquele conceito que o Sérgio também falou anteriormente, né? O que é a fertirrigação? É a técnica pela qual a aplicação de fertilizantes é feita através de sistemas de irrigação, é uma das técnicas mais eficientes e econômicas de aplicar fertilizantes às plantas. Então, é um conceito padrão aí da literatura. Vinhaça, novamente, o que a Rafaela já tinha mencionado também, o conceito da vinhaça. Aqui também a tabelinha com o principal nutriente que nós temos na vinhaça, no caso, é o potássio, que é o importante, onde é possível a gente suprir totalmente esse nutriente para restituir ao solo, para a cultura fazer absorver esse elemento. E aqui nós temos as duas opções, né? Ou a usina utiliza a forma convencional do potássio, ou seja, adquirindo na forma mineral no mercado e fazendo a aplicação, ou utiliza o potássio que a usina detém no processo industrial na fabricação, na produção do etanol. Então, basicamente, o conceito de fertirrigação com vinhaça fertirrigação com vinhaça consiste em uma operação agrícola de tratos culturais. É importante a gente ter esse momento que a gente tem hoje em relação à fertirrigação. É uma operação agrícola de tratos culturais que propõe destinar corretamente este líquido de alto valor agregado, utilizando como fertilizante para restituir ao solo nutrientes removidos pela cultura. A lâmina de fertirrigação é definida em função da concentração de potássio na vinhaça, ou seja, quilos de potássio por metro cúbico de vinhaça, onde a quantidade a ser aplicada em uma área vai depender da análise de solo ou a questão do PAV. Então, aqui é um conceito básico em relação à fertirrigação com vinhaça. Então, a gente utiliza o mesmo conceito de irrigação, né? Trabalha com lâminas de irrigação, ou seja, 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, se eu estou aplicando 20 milímetros em uma área, são 200 metros cúbicos por hectare. Então, utiliza os mesmos conceitos que a gente utiliza em irrigação. Então, nós temos esse produto está na indústria, né? Está estocado na indústria, no caso a vinhaça, e a gente tem que chegar com ele lá no campo, nas áreas que foram colhidas, na área de soca. Então, a nossa função agrícola dentro da fertirrigação é realmente levar esse produto até lá na cana que foi colhida recentemente. Então, nós dividimos isso em duas partes. A primeira é o transporte. É preciso fazer uma gestão em relação de como essa vinhaça vai ser transportada até as áreas da cana. Ou seja, vai ser o transporte via canal, via caminhão ou via adutores. São os três sistemas que a gente tem para transportar essa vinhaça até as áreas de cana. E a segunda etapa é a aplicação.
Nós temos duas opções, utilizando o sistema de irrigação por aspersão convencional, no caso do carretel, e também a aplicação localizada, utilizando o tanque aplicador direcionado na linha de cana. Então, o objetivo agrícola da fertirrigação é realmente transportar e aplicar lá no campo, de maneira que faça a nutrição dessa cultura. Fertirrigação, aqui saiu ou irrigação, né? A gente pode tratar como irrigação. Utiliza uma fonte hídrica, né? Vinhaça, água residuária ou água bruta, quando a gente faz essa mistura também na vinhaça para fazer uma lâmina um pouco maior. Transporte através de adutoras, canais e caminhão. E uma aplicação através de carretel ou tanque aplicador. Então, e o objetivo final são os tratos culturais. Então, isso aqui é o objetivo da fertirrigação com vinhaça. Qual que tem sido o desafio nosso? A gente está trabalhando nessa área aí. Realmente é ter o entendimento, pessoal. O que acontece hoje? A operação nossa, ela foi muito moldada para ficar muito aqui na operação. Realmente ficar preocupada com o volume de vinhaça no nível de reservatório, vazamento, manutenção, logística, aquela correria, corre para lá, corre para cá. E esquece um pouquinho do objetivo final, que é realmente tratar dessa cana, nutrir essa cana, chegar com aquela dosagem correta. Então, isso aqui tem sido um desafio. A gente está assumindo uma responsabilidade de deixar de comprar adubo, de fazer investimentos altos e quando o objetivo é tratos culturais e não somente ficar na operação. Eu pego até por eu mesmo. A gente pega, eu pego fotos aí 2008, 2009, quando a gente começou no setor, eu tenho fotos só de equipamento, só da operação. A gente não tinha muito essa preocupação. Está dando resultado. Aquela lâmina que nós fizemos lá, realmente essa cana ela está desenvolvendo. Então, isso aqui é um ponto importante, né, que não é culpa da operação. Muitas vezes a gente cobrou a operação em relação a isso. Se o reservatório está baixo, minha fertirrigação está boa. Se não tem vazamento na rede de alumínio, ok, minha frente de aplicação está boa. Então, a gente tem que mudar um pouquinho. Não, tem que ser feita uma operação bem feita, mas, porém, a entrega da fertirrigação tem que ser tratos culturais. Então, quando a gente vem para a aspersão com carretel, nós temos que garantir que cada metro quadrado aqui no meu talhão de cana tem que receber a mesma dosagem. Então, o primeiro ponto é conhecer a dosagem de K2O por hectare, realmente saber qual que é a dosagem, se foi para atender o PAV, se é uma dosagem agronômica em função da análise de solo. Isso aqui vai definir para nós a lâmina aplicada. Outro ponto importante, que é o time pós-colheita. A gente sabe em regiões a gente tem um déficit, principalmente aqui na região centro-sul, de maio a setembro. A gente tem um ganho, o quanto antes a gente chegar com essa fertirrigação com carretel na cultura da cana, a gente tem um benefício de salvamento, ou seja, a gente ajuda essa umidade, essa água que está junto com a vinhaça, vai ajudar a gente ter uma brotação, isso a gente tem resultados aí em campo. Questão do pisoteio, preocupação com o pisoteio, e sempre ter o TCH de uma área fertirrigada tem que ser maior que a área de sequeiro. Ou seja, a nossa operação tem que ter em mente esses pontos aqui, ó. Ou seja, para realmente a gente garantir tratos culturais e ter o máximo possível, de obter o maior possível da tecnologia que nós estamos utilizando. E quando a gente vai para a aplicação localizada, a gente tem os mesmos critérios. Dosagem de K2O por hectare, a lâmina aplicada corretamente, o time pós-colheita, mesmo na localizada, a gente quando começou a fazer os trabalhos aí de viabilidade, há 3 anos atrás, dessa aplicação localizada, era difícil a gente mensurar quanto a gente ia ganhar de TCH. A gente foi bastante conservador, 1 a 2 toneladas a mais, desse jato, essa água que está aqui nessa linha de cana nos meses mais secos, quanto é a produzir, qual seria o resultado dela com salvamento. Nós consideramos 1 a 2, no máximo 2,5 toneladas por hectare. Hoje a gente está vendo aí 5, 6, 7. A gente está aqui com o pessoal da BP em Tubiara, a gente fechou 2018, estão fechando com 8 toneladas a mais na localizada, só com o ganho do ganho da adubação orgânica, mas também do efeito água, do efeito dessa localizada, que está trazendo água aqui também. Então, isso aqui é importante, ou seja, a gente está tendo um TCH maior do que a área convencional, muito em função também desse efeito água que a gente está encontrando no campo. E quando a gente vem para a fertirrigação, o que a gente tem visto, pessoal? Ou a gente faz com o carretel, soma-se a aplicação localizada, ou faz com o convencional. Então, se a gente vai fazer com o carretel, se a unidade vai fazer com o carretel, tem que fazer. O que a gente tem feito? Faz o potássio e faz um complemento
com N e outro treino convencional. Se for fazer com a localizada, a gente elimina o convencional. A gente vem só para a aplicação, com tudo usando a vinhaça como condutor dos outros nutrientes. Então, basicamente, hoje, quando a gente fala em fertirrigação com vinhaça, esse aqui é o caminho. Ou a gente carretel mais convencional, ou somente a localizada. E nós estamos caminhando, pessoal, para vinhaça 100%. Ou seja, 100% da nossa área de soqueira é possível fazer com vinhaça. Então, já temos casos de grupos aí que já fazem 100% da área de soqueira com vinhaça. Então, a gente tem feito trabalhos aí que a gente tem chamado de vinhaça 100%, ou seja, a gente vai pegar uma unidade, fazer um projeto de que maneira o quê? Que 100% do tratamento de soqueira seja feito é possível ser feito com vinhaça, onde você vai utilizar a carretel, utilizar a localizada para atender 100% da área. Esse é o caminho que a gente tem visto aí para ajudar na viabilidade agronômica da vinhaça no nosso setor. Ou seja, o que é a vinhaça 100%? É buscar um equilíbrio entre a vinhaça convencional com aspersão com a localizada. A localizada, pessoal, ela não veio para tirar espaço da convencional. Tanto é quando você faz uma conta do consumo, do volume consumido entre a localizada, sobra um volume muito grande de vinhaça pura, mais água residuária. Essa aqui é uma vinhaça diluída. Então, a gente não tem aquela ideia, Oswaldo, vem fazer um projeto de localizada para nós para assumir o carretel. Não. A maioria dos casos, a gente aumenta a área de carretel, para você até diminuir um pouco o raio do caminhão, para viabilizar, e complementa o restante das áreas mais distantes com a localizada. Ou, em alguns casos, você vai fazer um investimento para o carretel, você faz o primeiro investimento com localizada, com um investimento um pouco mais baixo, faz naquelas áreas que estão próximas, à medida que você vai aumentando o seu sistema de carretel, você vai portabilizando, você vai empurrando a localizada para as áreas mais distantes. Então, é um conjunto, é um complemento entre os dois sistemas para a gente buscar 100% da área de soqueira com vinhaça utilizando a vinhaça. Quando a gente falando um pouquinho dos sistemas, né, quando a gente vem para os sistemas, o primeiro que é o sistema do carretel, né, 3 aspectos são importantes, que não adianta a gente, não é questão de puxar a sardinha para aquele sistema, a gente tem que entender qual a ferramenta que nós temos na mão, qual que é a limitação que esse sistema tem, porque o que a gente tem que garantir, pessoal? Nós temos que garantir que esse metro de cana tem que receber uma dosagem. A partir do momento que eu deixo de comprar um adubo, que a gente transfere toda a responsabilidade de nutrição para um sistema de irrigação, nós temos que conhecer a limitação dele e quais são os aspectos que é importante a gente monitorar e controlar. Quando a gente vem para o carretel, o que é importante? Para fazer uma mesma faixa irrigada, pessoal, a gente precisa de 3 operações. Eu tenho que ter essa esticada, que deve ter uma sobreposição, essa outra esticada e essa outra esticada. São esticadas que não são simultâneas, não são no mesmo horário, tem as intempéries de tempo. Então, por isso que é importante a gente conhecer a limitação do sistema. Nós temos que entender que nós temos um colchão de palha aqui, que a gente tem uma perda de volume, não no caso de potássio, mas de água, a gente vai perder um pouquinho aqui em relação a esse potássio, esse colchão de palha. Mas o que eu tenho que garantir com esse sistema? Pressão de operação correta, velocidade de recolhimento do carretel e paralelismo entre as esticadas. Esses 3 pontos nós temos que garantir. A questão de vento, de evaporação, de deriva, a gente não tem como controlar. Mas se a gente controlar esses 3 pontos aqui, a gente já garante um bom tratamento utilizando esse sistema. Então, aqui nós temos uma montagem tradicional do sistema com carretel, né? Sempre a gente tem um ponto de captação, ou canal, ou um hidrante de uma rede enterrada de adutora, um trator para fazer a parte do posicionar o equipamento, e aqui o equipamento em operação. Então, isso aqui basicamente é um sistema de aplicação com carretel. Quando a gente vai dentro do sistema de aspersão com carretel, a gente tem sugerido também a gente dividir em 2 operações. Operação que a gente fala de preparo, que é a parte que você vai preparar o seu sistema para iniciar a operação, porque você utiliza bastante redes portáteis, então a gente chama de preparo, que é a equipe vai fazer a montagem, posicionar os hidrantes, deixar tudo pronto. Então, isso aqui é uma equipe independente da equipe de aplicação, onde a gente sugere que o setor se definiu com utilizar o caminhão. Quem não tem um caminhão ainda para transporte de tubo de alumínio tem que migrar o mais rápido possível para esse sistema aqui, para a gente tem só tem benefícios em relação aos tradicionais transportes com carretinha ou roll-on roll-off. Ou seja, que é um sistema, esse preparo, o que eu tenho que ter entendimento? Qual que está sendo o meu rendimento operacional desse sistema?
Seccionamento de rede, você utiliza o caminhão, cada carga do caminhão tem que ter uma válvula de bloqueio, onde eu segmento essa carga, a gente trabalha com essa carga como se fosse trechos versus cargas de caminhão. A gente tem um sequenciamento da atividade, desmontagem, transporte, armazenamento e montagem, e utilizar os mapas hidráulicos. Então, isso aqui é uma operação distinta da aplicação. Então, a partir do momento que eu consigo, você consegue gerir essa estrutura aqui, para você obter o melhor resultado do sistema via carretel enrolador. E daí a gente entra para o sistema de aplicação, né? Que o sistema de aplicação onde você vai ter as esticadas, né? Já sair com os mapas, já projetos prontos do escritório, né? Você só descarrega no equipamento, no trator, e já faz as esticadas todas vindo do projeto já, não tem aquele negócio de colocar bandeira, nem o cara fazendo olho, você já traz esse projeto pronto do escritório, que hoje é fácil, toda a parte de plantio já utiliza essa tecnologia, você só aproveita a mesma base, ou seja, na aplicação, na outra equipe que está fazendo a aplicação, mapas de aplicação, rendimento por frente, controle e monitoramento, planejado versus realizado, cana-soca versus preparo e plantio, é importante também ter essa distinção, e uma central de informações. Então, isso aqui para a gente realmente ter na mão o que está acontecendo lá no campo, o que realmente está acontecendo com essa cana que está esperando um tratamento de fertirrigação lá no campo. Então, mas são 3 pontos importantes que eu tenho que monitorar: pressão, velocidade e paralelismo. Isso aqui a gente tem que ter isso na mão. Pressão no carretel, qual que é o bocal e qual que é a combinação de pressão e vazão, e aqui a velocidade de recolhimento, para realmente a gente garantir que cada metro quadrado ou metro linear de cana está recebendo a mesma dosagem aqui. Importante ter uma equipe de qualidade. Isso aqui é um exemplo no caso da BP, que tem uma equipe de qualidade que monitora o que está acontecendo no campo. Você tem as informações na central, mas você tem uma equipe independente que vai monitorar paralelismo, velocidade de recolhimento em loco, realmente verificar se a velocidade da mangueira de recolhimento está batendo com o que tem lá no painel. No caso de plantio, é conferir a umidade do solo também. E aqui é um exemplo, pessoal. Isso aqui é um exemplo, uma área de fertirrigada. Voltando um pouquinho naquele assunto do time, essa aqui é em Ituiutaba. Essa área aqui recebeu 30 milímetros 10 dias após a colheita, e essa área aqui recebeu o tratamento convencional. Essa cana tinha produzido 68 toneladas. Esse ano ela produziu 75, e essa aqui, 62, foi para a reforma. Então, ou seja, no ano que nós fizemos uma fertirrigação com carretel com 30 milímetros, dentro do time, ou seja, dentro de 10 dias após a aplicação, nós temos um ganho de TCH. Mesma cana, mesma idade de colheita, mesma idade de plantio, mesma variedade, mesmo ambiente. Então, isso aqui mostrando o benefício que tem, além de estar fazendo a nutrição, tem como a gente também obtém o ganho do ganho de salvamento, ou seja, aquela umidade vai fazer o reestabelecimento dessa cultura, consequentemente, no ano seguinte, a gente vai ter um ganho também de TCH e também longevidade, que é o que está mostrando esse trabalho aqui. A aplicação localizada, que é aquela característica quando um jato direcionado na linha de cana, né? Geralmente são equipamentos que levam 8 linhas, né, de aplicação, o jato é em cima da linha de plantio, da linha da cultura. Na localizada, nós temos um sistema de transporte, é feito com um caminhão, se a gente tem um transporte a vinhaça, chega até os talhões com o caminhão, depois nós temos um ciclo de aplicação, que é esse equipamento aqui. Aqui que é o importante, pessoal, a gente tem trabalhado aí 2, 3 anos nesse modelo, né? Primeiro aqui, pessoal, o transporte tem que ter uma gestão independente dessa aqui. Por quê? O que é o transporte? Desde o carregamento, a gente tem que ter um carregamento rápido, tem que fazer um cálculo de trajeto de caminhão, a gente fala que é uma cana reversa, né? Você tem um trajeto para levar carregado, levar a cana, você vai voltar com uma carga de vinhaça, quase na mesma capacidade Então é importante o trajeto, trabalhar esse tempo aqui de transporte. E outra é a questão da aplicação. O equipamento em si, pessoal, esse equipamento trabalha, cada ciclo dele para esvaziar um equipamento de aplicação, são 5 minutos. Só que geralmente a gente tem 20 minutos para ele chegar até o ponto de carregamento e mais 10 minutos para carregar. Ou seja, você tem um ciclo de 40 minutos aí para trabalhar 5. Quando a gente apresenta as horas produtivas desse equipamento, é muito pouco em relação ao tempo total.
Então, os desafios nossos realmente é trabalhar, melhorar essa questão da logística, é o abastecimento do equipamento. O equipamento no talhão ele já está definido. Você já tem os tanques, a topografia ajuda, você usa tanques maiores de 30 metros cúbicos. Se não tem uma topografia tão favorável, tem que usar tanques menores. Mas a questão da aplicação aqui, com automação, com controle de dosagem, está feita. O que nós precisamos, que é preciso trabalhar, é aqui, a logística, melhorar esse tempo aqui, ó. Ou seja, vai fazer carregamento lá na boca da rua, vai fazer bate-volta, vai colocar um escravo lá. Então, isso aqui tem sido o desafio para melhorar o rendimento operacional desse equipamento aqui. Como na questão do carretel, né, pessoal, a mesma questão, os mapas de aplicação também é importante, principalmente porque esse equipamento tem uma característica, pessoal, e tem que entrar carregado aqui na boca do talhão e tem que sair vazio. A gente não pode acabar a vinhaça no meio do talhão. Porque é importante ter os mapas e automação, porque se eu tenho uma quantidade de linha mais curta aqui, ó, ou se ele tem que... sobrou um pouco de vinhaça aqui, só tem 200 metros, por exemplo. Eu tenho que fechar, não posso chegar ali e acabar a vinhaça no meio do caminho. Então, algum dos pontos que tem que ser feito na gestão da localizada, realmente prever comprimentos de talhões em função da minha capacidade de aplicação. Então, isso aqui é um desafio. Então, o que é? Sair com os mapas de aplicação e, consequentemente, ele já chegar. Ele encostou naquela boca da rua, ele já sabe se vai levar 8 ruas, 7, 6, 5 até 4 ruas. Para ele realmente sair cheio e chegar vazio do outro lado, para não ter que voltar no mesmo rastro. Então, são alguns aspectos importantes em relação ao jato direcionado na linha. Um outro aspecto, né, como a gente mencionou, se a gente está fazendo a vinhaça localizada, nós temos que utilizar a vinhaça como veículo condutor também de outros nutrientes. Então, é o enriquecimento da vinhaça. Nós temos dois aspectos. Ou se adquire a solução adubo líquido já na indústria e faz a mistura no carregamento, ou monta-se uma unidade, uma fábrica de adubo comprando ureia e outros nutrientes ali na indústria. Então, é importante também fazer essa análise. Aqui você tem um CAPEX mais alto, mas a médio e longo prazo fica mais barato do que esse aqui, que você não tem investimento, mas você tem um custo um pouco mais alto. Então, é importante fazer essa análise. Uma coisa nós temos fazendo em algumas unidades, às vezes o pessoal produz aqui, faz uma unidade central junto à indústria, né? É transportar uma carga desse produto mais perto da área para diminuir o raio. Para evitar, vamos supor, se a gente está misturando um metro cúbico aqui, a gente conseguir o peso específico deve ser um pouco maior, transferir 20 metros cúbicos para mais próximo, você evita que 20 viagens de caminhão venham até a usina, então você diminui o raio também. Então é importante também fazer essa análise no seu sistema, ou projetar uma adutora para levar essa vinhaça mais próxima também, para você diminuir o raio. Porque o custo maior que a gente tem na localizada, pessoal, o custo de transporte é maior do que o custo de aplicação. Então, os mesmos conceitos, a dosagem por hectare, realmente ter um entendimento de quanto você tem que aplicar, qual que é a concentração de potássio que tem nessa solução, nessa vinhaça, a lâmina aplicada, time pós-colheita, igual nós falamos aqui, em regiões já tem déficit, quanto antes a gente aplicar, fazer essa aplicação, estamos tendo ganho de TCH, está tendo benefício agronômico para auxiliar na brotação, no restabelecimento dessa cultura. Pisoteio, importante também, alguns aspectos operacionais. Se esse caminhão for fazer a manobra, se for voltar na próxima rua, aqui, na próxima faixa que for levar, ele vai ter que manobrar. Então, você tem feito o efeito também carrossel de você saltar um sistema como se faz na colheita, né? Para você não diminuir o tempo de manobra para ele se acertar na boca da rua também. Então, alguns detalhes operacionais desse sistema que são importantes. E TCH maior que a área de sequeiro, né? A gente tem visto aí que é possível, mesmo em regiões onde não tem tanto déficit, a gente ter um TCH maior do que uma área que vai receber a adubação convencional. Aqui é um exemplo, né, pessoal? Isso aqui é uma cana em Goiás, uma cana que foi fertirrigada esse ano, uma cana na região de Porteirão, cana lá da Tropical. Aqui nós temos um exemplo também de uma cana lá desse ano também de Ideia, lá em Porteira, na Tropical. Essa área que recebeu localizada, essa aqui não tinha recebido localizada, é a mesma idade de colheita, a mesma variedade. Isso
Se a gente olhar as fotos daquela área que não recebeu e essa área que recebeu, a gente vê uma brotação, você vê já uma evolução fisiológica da cultura, o desenvolvimento, ou seja, quando chegar a chuva, essa cana já vai estar mais desenvolvida do que essa outra aqui, consequentemente, isso vai te dar um ganho melhor no ano que vem de PCH. Que é o que está mostrando, os números têm mostrado isso. Então, quando a gente vê que todo mundo está entrando na localizada, não só pela questão de economia, de redução de custo, onde você está otimizando mais a vinhaça, mas nós temos também ganhos também com a irrigação. O Regivaldo está aqui na Vale do Verdão, tem uma unidade que não tem uma vinhaça tão rica, mas o ganho que está tendo só da brotação está viabilizando utilizar a localizada. Então são aspectos que é importante a gente levar em conta quando for utilizar esse sistema. Aqui nós temos um exemplo, né, pessoal? Essa nave nós fizemos uma usina aqui em São Paulo. Nós tínhamos a opção de fazer a adubação convencional, né, utilizando o 200520 aqui e utilizar a vinhaça enriquecida. Se nós olharmos aqui no gráfico, se for fazer a conta de adubo por adubo, pessoal, até 20 quilômetros compensa, era o ponto de equilíbrio para fazer. Ou eu compro adubo, ou eu utilizo a vinhaça. Qual seria o ponto de equilíbrio para transportar com o caminhão? Então, até 21 quilômetros aqui era o ponto de equilíbrio. Agora, se a gente colocar 2 toneladas de ganho, pessoal, a localizada já vem para cá. Praticamente você viabiliza fazer 100% da área da usina, fazer a expansão com a localizada. Então, aqui nas casas nós tínhamos uma vinhaça com 3,5 kg de K2O e aplicando o volume de 35 metros cúbicos, ou seja, 3,5 kg por hectare. Então, aqui continuando esse trabalho dessa usina, a dosagem que estavam aplicando, o que o plano diretor estava propondo. Aqui, se a gente for olhar, nós temos investimento em adutora e caminhões. Foi feita uma sugestão, um projeto para fazer uma expansão de adutora para diminuir o raio de caminhão e aumentar também a área com carretel, localizar um carregamento de caminhão mais próximo das áreas distantes. Aqui o investimento nos equipamentos localizados, em torno de 13 milhões. Quando a gente gerou análise econômica, nós ficamos aí com uma TIR, uma taxa interna de retorno de 56% e um payback de 23 meses, ou seja, é um sistema, se a usina não tem dinheiro em caixa, ela tem que partir para esse sistema. Então, se a usina tem vinhaça, quem tem vinhaça hoje acima de 3 kg na forma in natura, tem que fazer um estudo para a viabilidade, para expandir a localizada. E quando você expande a localizada, você viabiliza aquele projeto de adutora, que às vezes está lá tá na gaveta, lá, que são dos anos tão bons que a gente tem, você viabiliza o projeto de adutora junto com a localizada. Então a gente vê que é um complemento entre os dois sistemas. Então, o que a gente vê? X quilômetros aqui, ou seja, áreas próximas à usina aqui utilizadas, vão fazer o transporte via adutora. Uma área de X mais tantos quilômetros aqui, a gente vai utilizar, transportar com o caminhão e fazer uma aplicação com localizado. Esse slide aqui, pessoal, a gente tem feito, até eu não atualizei, esse modelo aqui, pessoal, transportar com o caminhão, se nós já temos vinhaça com 3 kg, a gente já pode eliminar o carretel, você já pode ir para localizar. Porque quando a gente vê, eu tenho um custo, para vocês terem ideia, o custo da minha aplicação localizada é R$ 6 a R$ 7 por metro aplicado. O custo de transporte são 6 a 7 metros cúbicos também, ou até 8 reais por metro cúbico. Aqui também 6 a 7 reais por metro cúbico. Só que aqui a gente aplica 30 metros cúbicos por hectare, 3 milímetros. Se eu utilizar nesse sistema aqui 10 metros cúbicos, ou usar 100 milímetros, 100 metros cúbicos, 10 milímetros, você para cada 1 hectare aqui, com esse mesmo transporte, é possível fazer 3 na localizada. Então é um aspecto que tem que se levar em conta essa questão do transporte por caminhão. Porque eu vejo, transporte por caminhão com vinhaça acima de 3 kg pode migrar para grande chance de você viabilizar o projeto da localizada. Quando a gente fala da localizada, pessoal, eu vejo o pessoal falando a questão de concentração. A gente tem coisas simples que a gente tem feito dentro da indústria. Por exemplo, frag massa. Para separar a frag massa da vinhaça normal. Condensado. Às vezes tem alguns condensados que o pessoal mistura lá na vinhaça, lá na fábrica. Então é possível a gente melhorar um pouco a concentração desse potássio com pouco investimento dentro da indústria.
É possível chamar a indústria para dentro, para pôr numa sala, mostrar o cenário que a gente tem e ver o que eles podem fazer. Porque às vezes a gente fala, quando você não tem muito, a gente tem que ouvir bastante o pessoal da indústria. Às vezes na agrícola, 5 milhões, às vezes não é um investimento tão alto. Quando você fala na agrícola, na indústria, 300, 400 mil reais, para eles é um investimento alto. Às vezes é melhor ser direcionado o investimento da agrícola, 1 milhão de reais, para o pessoal melhorar essa concentração da vinhaça com pouco investimento da indústria, do que a gente está, às vezes, gastando com transporte lá na frente. Então, a fertirrigação, pessoal, a gente tem essa equação, né? A gente tem um volume de água bruta, vinhaça e água residuária, tem um sistema de transporte e tem uma área disponível. Então a gente tem que resolver essa equação aqui para entregar tratos culturais, senão é entregar uma cana nutrida. Então isso aqui envolve hidráulica, né, para cada projeto, isso existe, cada caso é um caso. Toda a parte de fertirrigação, sobre transporte com adutoras, não é um produto de prateleira que vai lá com um trator dando os cavalos. Não, aqui no caso requer estudos e projetos específicos. Requer um planejamento, pessoal, ter um entendimento qual que é a produção de vinhaça e água residuária, quanto vai ser diluído, teor de K2O na vinhaça, qual que vai ser o tratamento, como que vai ser a liberação de área em função do meu sistema de transporte e, finalmente, o sistema de aplicação, que é o que vai fazer a última etapa da fertirrigação. Então, eu tenho moagem de cana, vai me trazer uma quantidade de K2O para dentro da indústria e a gente tem uma área disponível para aplicação. Então, isso aqui também é uma equação que a gente, dentro do planejamento da fertirrigação de vinhaça, é muito importante. Ou seja, pessoal, quanto tem que abrir de área? Quanto de cana que entrar, tem que abrir a quantidade de área na fertirrigação. Se tem 20 mil hectares de fertirrigação proporcional à entrada da moagem, então você tem que estar liberando essas áreas. Então, isso aqui é importante estar dentro do planejamento da fertirrigação. Aqui mostra um exemplo, né, do planejamento. Aqui é um exemplo de uma área para ser fertirrigada. Planejamento mês a mês de abertura diária. Importante conhecer como que vai ser essa abertura diária, para a gente perder um pouco aquele aspecto de fertirrigação que muda para lá, muda para cá. Se ela vai fazer tratos culturais, é importante ela ter esse planejamento, ter essa cultura realmente de fazer um planejamento da sua operação. Aqui é um exemplo de um planejamento, a gente mostra aqui melhorar a capacidade de aplicação da adutora. Se eu utilizasse o planejamento inicial da safra, eu ia ter gargalos aqui, ó. Ia ter 2 pontos aqui que a gente ia ter muito mais área do que a minha capacidade de aplicação. Então é importante ajustar para realmente chegar num ponto de equilíbrio. Questão de capacitação, né? O pessoal já mencionou de uma questão da capacitação. É importante a gente ter esse programa de capacitação, é importante levar um pouco dessa teoria, um pouco de informação, até de valorização para a equipe de fertirrigação, né? A gente sabe que a fertirrigação hoje nessa questão dos bullying, né? Talvez os colaboradores de usina que mais sofrem bullying ao longo da carreira, né? Chega em casa, a mulher já fala, lá fora, tira essa roupa, fica lá fora, nem é dentro de casa. Então já tem esse certo preconceito com os tempos. Então, a partir do momento que a gente começa a valorizar, mostrar para os outros setores a importância que a fertirrigação tem dentro do complexo, dentro do setor produtivo de cana, esse faz parte também dentro da parte de capacitação, ter entendimento da valorização, do quanto importante aquela operação é para o nosso setor. Então, até que nós estamos assumindo quando eu falo nossa, a fertirrigação está assumindo muita responsabilidade, pessoal. Está deixando de comprar tudo, assumindo a nutrição de um canavial, assumindo ganhos de produtividades aí. Então, realmente é importante que toda a cadeia da nossa indústria, da nossa agrícola, tenha esse entendimento. Outro ponto importante, pessoal, a questão da automação e na mão essa central de controles. Acho que teve o Guilherme, acho que fez uma pergunta hoje de manhã aqui em relação à questão do carretel. A gente particularmente tem feito um trabalho desde 2012, buscando alternativas aí para realmente a gente ter na mão o que está acontecendo no campo. O Fábio fez alguns trabalhos em outra empresa, a gente está com um trabalho bastante próximo, finalizando agora, pessoal, no grupo de Tenabung aqui, onde a gente vai conseguir automatizar a motobomba diesel, trazer informação de velocidade, pressão do carretel e posição, além de partir, abrir hidrante, ligar e desligar remotamente a bomba, controlar a rotação
Para quê? Para ter na mão, pessoal, isso aqui, ó. Tá tendo uma central de todas as informações que está acontecendo no campo. Para a gente ter o que a gente busca. Isso que a gente viu esse trabalho com irrigação com água lá na Jales Machado, lá com o Patrick de 2013. Isso aqui tem que vir para a fertirrigação também, pessoal. Você tem que trazer todas as informações num local só, ter a tecnologia para enxergar o posicionamento, como está operando o equipamento lá no campo, para realmente a gente garantir a fertirrigação, para a gente não continuar fazendo vista grossa na nossa operação. É importante ter essa central de operação aqui, ordens de parada, a abertura de OS, abertura de OS de manutenção, tem que passar tudo por esse colaborador aqui. Então, o que nós vemos, pessoal? No processo aqui, na parte, dentro das considerações, né, nós temos condições, tanto na aspersão com carretel, quanto na localizada, além de estar levando adubo, nutrição aqui para a cultura, fertilizante, a gente também levar um pouco de água, para ter ganho, para a gente ter o ganho do salvamento, que é aquela pequena umidade que a cultura precisa pós-colheita, para realmente garantir o stand, garantir uma rotação, para fazer reiniciar o ciclo novamente. Então, de novo, né, pessoal, uma área convencional aqui com fertilizado com carretel, é uma área convencional, é nítido os ganhos que a gente tem de TCH e longevidade. Quando a gente olha essa imagem aqui, né, pessoal, a gente está perdendo dinheiro, jogando adubo fora, aqui não vai desenvolver a cultura. Quando a gente enxergar uma aposta de vinhaça, tem que ter essa mesma visão, né? Esse mesmo conceito que a gente tem aqui, a gente tem que ter aqui também. Ou seja, estamos desperdiçando dinheiro, oportunidade, cana ficou sem irrigar aqui, sem levar esse adubo, e nessa área a gente vai estar salinizando, perdendo área também. Então isso aqui é um ponto importante, principalmente para a operação, pessoal. Para vocês terem ideia, pessoal, a gente tem dentro da empresa, faz uma parte de treinamentos operacionais. Esse ano mesmo, eu tive recentemente quase 200 perguntas. Alguém sabe o que é TCH? Pessoal, a maioria da turma levanta a mão, pessoal, nem tem entendimento do que é TCH. Fala, caramba, a gente entrega para eles o filé mignon, as áreas próximas à usina, as áreas que tem que ter maior produtividade, a equipe, muitos nem tem conhecimento de ganho de produtividade, o que está acontecendo, quando produziu o ano passado esse talhão, o que está sendo feito. Então é importante a gente criar essa cultura junto à nossa equipe de fertirrigação, que eles estão ali para tratar da cana, para cuidar da cana, que é preciso, a ferramenta que eles têm ali tem muito que ajudar na produção da cana. Então, o que é importante? O controle da diluição, né, pessoal? Ter o entendimento, a gente está com os equipamentos portáteis hoje de fazer a aferição, ver qual que é o teor de potássio, não precisa ser na indústria, no laboratório, lá no campo mesmo, o pessoal pode fazer esse controle, para ter o entendimento de quanto está diluindo, quando é vinhaça diluída, quanto de água residuária, qual está sendo o teor, qual que é o teor de potássio que está ficando. Quando vem lá, quando a gente compra o bag lá, vem certinho lá a percentual de NPK, por que na vinhaça a gente não tem esse controle? Porque a gente está garantindo fazer uma lana lá, então está ficando quanto? Então isso aqui é importante, nós tivemos um caso, ano passado, com aplicação localizada, porque a cana estava um pouco diferente, vamos fazer análise, estava com 1 kg a vinhaça. Vamos na indústria, a vinhaça tem um problema condensado, estava misturando na vinhaça, o pessoal não estava nem aí. Então, isso a gente não pode cometer esse tipo de equívoco, né? Monitoramento e controle operacional, né, pessoal? Identificação de gargalos, se tem gargalos no operacionais, time no período seco, importante a gente instituir isso aqui. A gente fez um plano de trabalho na BP e na BUM também, ou seja, até o 20º dia que colheu, eu tenho que levar o contratamento período seco. Eu tenho que chegar com a vinhaça nessa área. Só faltam 2 slides. Planejamento de safra, plano de manutenção de entre safra, pessoal, um ponto importante, pessoal. Fertilização não tem plano de manutenção, veja, colheita tem, todo mundo tem, fertilização não tem. Pessoal, acho que compra um tubo de alumínio, vai durar a vida inteira. Compra uma motobomba, acho que lá vai ficar 30 anos com a motobomba. Então é importante, pessoal, ter o plano de manutenção, ter a renovação de ativo, pessoal, ter lá no sistema de renovação de ativo, ó, vence, tem vida útil, pessoal, possível ter esse entendimento em relação à fertilização. A gente tem batido muito isso com o nosso cliente, realmente, ó, cadê o plano de manutenção? Cadê a verba para manutenção de fertilização? Manejo de colheita e janelas de tratos culturais, ponto importante.
ter um entendimento dentro das outras operações, com herbicida, com outras operações que vão ter com corretivos, com corte-estoqueira, se for o caso em algumas regiões, ter esse planejamento, essa janela junto aqui. Às vezes você perde o time da fertirrigação porque você está fazendo um corretivo. Então é importante ter esse planejamento para entender essa janela. Ou seja, você tem 5 dias para fazer o corretivo, o herbicida, depois você vai entrar com a fertirrigação, para não criar um pouquinho, tirar esse conflito que tem entre as operações aqui. E basicamente, pessoal, fertirrigação com vinhaça e irrigação possui a capacidade de potencializar a produção e reduzir o custo agrícola, quando utilizados como ferramenta de tratos culturais. Ou seja, tanto a vinhaça como a água tem capacidade de levar mais cana para a usina. Então, essa mensagem eu queria deixar para vocês aí. Agradeço a atenção de todos vocês aí. Aqui está o nosso contato. Ele está com o telefone 67, nós estamos na transição aqui para o estado de São Paulo. A partir dessa semana a gente já está em São José do Rio Preto. Então, agradeço a atenção de todos aí.